Olá, companheiros, muito bem-vindos ao nosso canal de estudo, nessa playlist onde viremos fazer a leitura do livro Bênção de Paz, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, rogando a Deus sempre as bênçãos da paz, as bênçãos do entendimento destas lições que nos foram trazidas com tanto amor e carinho pela espiritualidade. A lição de hoje que iremos ler tem como título Falta de Fé. E inicia com uma passagem de Paulo em Romanos, em que ele diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. E então Emmanuel nos faz a seguinte reflexão: não se deve julgar a criatura sem fé pelo padrão moral daquela que a possui. Como não se pode considerar o enfermo a maneira de alguém que se encontre sem saúde porque assim o deseje. E assim como não se extingue a doença com pancadas e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Em toda parte onde se alinham seres humanos, encontramos aqueles irmãos que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. Os que da infância à madureza tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Os que se enredaram na inquietação em face de compromissos inconfessáveis e temem o contato com as realidades do espírito. Os que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior. Os que sofrem processos obsessivos temporariamente incapacitados para raciocinar com segurança em torno da orientação pessoal. Os que caíram em extrema revolta ante as lides expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé, ou portadores de confiança, ainda muito frágil, compadece-te deles e auxilia-os quanto possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. Bem, é muito interessante, porque quando já começamos dentro dos nossos espíritos a conquista da fé e observamos o quanto ela é importante para nos manter em pé, para nos manter com sentimento de segurança, de confiança nas promessas de Jesus, na vida futura. O quanto isso é importante, ao contrário daqueles que entram no desespero, é a fé que nos mantém firmes. É a fé que nos mantém prosseguindo, independente dos vendavais da vida. Sabemos que são nuvens que chegam, que passam, que vai vir um sol, que vai vir chuva, mas vamos prosseguir. Porque conseguimos solidificar esse sentimento de fé nas bases seguras, como Jesus nos disse. Isso hoje podemos dizer isso. Mas não sabemos o quanto tempo éramos destituídos dessa graça que é a fé, por vontade própria muitas vezes. Então, quando encontramos alguém que gostamos, alguém que amamos, alguém que compartilhamos a vida, e sabemos que ela não possui fé, muitas vezes ela não possui fé em si mesma.
Mas aqui nós estamos falando da fé como espírito imortal, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé na espiritualidade, a fé na vida futura. Nós sentimos muito, nós ficamos assim querendo ajudar. É o primeiro momento. Então, essa criatura a gente busca acolher, mas às vezes vamos acolher ainda como aqueles antigos inquisitores de reencarnações atrás, que colocava a pessoa numa situação de desespero, que não é acolhimento, de acusação, como se a fé fosse alguma coisa que uma nuvem que fosse chover fé e a pessoa fosse ganhar fé ali, ou por uma imposição de mãos. Mas sabemos que tudo aquilo que o espírito quer conquistar, ele vai conquistar e leva um tempo. E cada um tem um processo de conquista. Às vezes começa pela mente, pelo raciocínio até chegar ao coração, e outros não. Outros já acontece uma determinada situação na vida que aquilo desabrocha, porque ele já vem buscando desenvolver aquilo em inúmeras outras reencarnações. Então esse insight, essa situação de crescimento de fé, ela não se dá de uma hora para outra. Nós temos que respeitar o tempo de cada um. E às vezes quando encontramos lá uma criatura sem fé, entra-se no processo de discussão. Vai voltar lá para aquele período também lá das cruzadas, da Guerra Santa. Ficar discutindo. Vamos levar o quê? Às vezes são criaturas extremamente inteligentes que não vão. Nós não temos nem condições intelectuais para entrar nesse campo de argumentação. Não é assim? Às vezes, numa mesa de socorro espiritual, nos chegam aqueles espíritos ainda tão sofredores discutindo, né? Querendo discutir a fé. E muitas vezes são espíritos que foram filósofos, doutores. Eles têm uma argumentação que reconhecemos não ter aquela inteligência. Mas qual é o caminho mais curto? Muitas vezes, né? Não só muitas vezes, como eu acredito que a maioria das vezes, vai ser pelo coração. Quando a gente conquista o coração do outro, nós já conseguimos conquistar a boa vontade para que o outro raciocine com a gente, para que a gente possa levá-lo a entender. E os motivos dessa falta de fé podem ser inúmeros. Podem ter sido aqueles espíritos que morreram, né, achando que foi Jesus que matou. Não gostam do Cristo. Encarnações anteriores que foram perseguidos por criaturas humanas que se diziam lutando em nome de Jesus, como até hoje se mata em nome de Deus. E esses espíritos ainda que não acordaram, eles acreditam naquilo. E nos cabe dizer, olha, isso foi coisa do ser humano. Todas essas lutas antigas como as atuais é próprio do ser humano, que coloca na fé o retrato de si mesmo. De vez de se melhorarem e crescerem a Deus e a Jesus, não, eles reduzem Deus e Jesus à esfera da maneira que eles pensam ainda. Em que o reino de Deus vai ser, né, a base da violência. Nós sabemos que não vai ser assim. Muitos outros desses espíritos são aqueles que foram envolvidos por filosofias até positivistas, uma intelectualidade que não nos permite compreender Jesus, porque a humildade de Jesus o incomoda terrivelmente. Olha quanto que eles estudaram para se sentirem maiores. De repente, vem Jesus falando em lavar o pé do discípulo. Para eles é muito difícil. Nós vamos lembrar, né, do personagem Belarmino, no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira, que era um espírito que cometeu suicídio porque se encontrava numa doença e o tempo todo a vida dele, familiar, com a mãe dele, o entendimento é que não existia absolutamente nada.
ele teve essa imensa decepção de se encontrar vivo. Então nós temos que ter também esse respeito pela dificuldade do outro. E não vai ser, né? Ele fala aqui, olha, o doente, não adianta extinguir a doença, não vai ser com pancada, e sim a preço, né, de remédio, da mesma forma que a falta de amor com o concurso do amor e da educação. Quantos de nós estamos hoje aqui falando de Jesus, pensando em Jesus, lendo o Evangelho? Quantos de nós temos essa compreensão e sofremos muito por poder falar a tantos outros e não conseguirmos falar dentro da nossa própria casa, da nossa própria família? E o que fazer? Berrar? Nós já apresentamos, nós já falamos, muitas vezes nós conseguimos levar até a casa espírita, mas só até aí. E aí? É interessante essa questão. Isso não nos cabe. A nossa parte é disseminar as sementes do bem, não só pela palavra, mas pelo exemplo, pelo respeito, pela dificuldade do outro. Nós vamos respeitar, porque Deus ama todos nós e nenhum filho será privado. E quanto desses nossos corações queridos não possui lá um rótulo de acreditar em Jesus ou em Deus, mas são pessoas boníssimas. São pessoas que têm uma ética maravilhosa, mas por algum motivo brigaram lá com Deus ou com Jesus. E não vai ser da forma do desrespeito que iremos vencer essa dificuldade do outro. Será pelo acolhimento, será pelo respeito. E eu já percebi que às vezes essas pessoas, quando se sentem em situação de grande angústia, de dor, elas nos buscam. Nos buscam uma palavra amiga, nos buscam até para que possamos, né, fazer um carinho com as nossas mãos, mas elas não falam em passe, elas não falam em Jesus, mas elas já querem a nossa presença, porque elas sabem que já trazemos aquilo. Vejamos o início, às vezes, naquela reencarnação daquela semente sendo colocada com muito respeito, porque estamos no jardim alheio. E pelo que nos consta, Deus não agride ninguém. Sempre nos aguardou. E cabe a nós, da mesma maneira, respeitarmos a todos, como Jesus nos ensinou. Se o outro não quiser a sua palavra, né? Antigamente ia-se na casa do outro. Retire-se, mas deixe a paz, deixe essa ponte de ligação para que o outro te busque. Não sejamos aquelas criaturas insistentes, aquelas criaturas que se tornam desagradáveis até. O outro já sabe aonde buscar e com quem buscar. Que dessa maneira, então, que essa luz da fé possa chegar a todos esses espíritos, que essa fonte inesgotável de amor, que é Deus, possa abrandar a secura desses corações, desses espíritos, para que eles acordem e descubram quanto é balsâmico já constituir a fé dentro de si mesmo. Que Deus assim renove a nossa fé com muita coragem, com muita força, e irradie não só em nós, mas a todos os outros esse sentimento de esperança. Muita paz a todos nós. Graças a Deus.